Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Estamos iniciando mais um programa nesta manhã de segunda-feira, hoje 24 de abril, dia do jovem trabalhador e do agente de viagem e também dia da educação. Parabenizamos a todos os profissionais que estão prestando serviço, os trabalhadores, jovens trabalhadores, agentes de viagens, enfim, os educadores. O programa Opção para a Vida nesta manhã estará trazendo uma mensagem ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, escritor renomado, conferencista, inclusive do Encontro para a Consciência Cristã. Esta mensagem que estaremos transmitindo hoje, em nosso programa, ela foi realizada em nosso templo, pela ocasião de uma palestra dirigida às mães. Nós temos visto as dificuldades que as mães hoje enfrentam quanto a educar e criar os seus filhos. Porque o que se ministra, o que se ensina em casa, muitas vezes se desaprende. Aonde? Na escola, às vezes trazendo dificuldades para que essas crianças realmente possam ser orientadas, instruídas de modo lícito, correto. Hoje, nós vemos com muita tristeza que muitas escolas, lamentamos, estão trazendo informações que deformam a fé, que conduzem aqueles que estavam sendo instruídos e criados nos caminhos do Senhor a acreditar em muitos ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. Um deles é a teoria da evolução. E lamentamos porque há muitas crianças que hoje estão recebendo essa informação e deturpam a sua fé na palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu queria que você, nesta manhã, tentasse para aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar para todas as mães, quanto à educação que nós recebemos e as informações que nós recebemos da palavra de Deus. Portanto, fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a primeira parte desta mensagem que foi ministrada em nosso templo. Aquela pequena cidade, até o dia que a Câmara de Vereadores descobriu o salário do guarda das fontes, este personagem misterioso, e chegou à conclusão: vamos economizar essa verba, vamos dispensar esse funcionário misterioso que quase ninguém vê, vamos construir uma caixa d'água enorme, vamos captar esta água e vamos fazer esta economia. Assim o fizeram. Não tardou para que as fontes ficassem poluídas, para que o lodo se ajuntasse, para que a água chegasse àquela vila contaminada e impura. Os cisnes foram embora, os pássaros não cantavam mais, as crianças doentes não podiam mais brincar nas praças, e um clima de tristeza tomou conta daquela cidade. Foi quando a Câmara de Vereadores reuniu-se novamente, percebeu o equívoco cometido e contratou de volta o personagem, o guarda das fontes. As águas ficaram limpas, puras, saudáveis outra vez. Os cisnes voltaram, os pássaros voltaram, as flores desabrocharam, as crianças cheias de vida voltaram a brincar nas praças. Peter Marshall aplica às mães, às mulheres, esse papel misterioso, anônimo, muitas vezes invisível, porém fundamental, que as mulheres e as mães exercem na família, na igreja e na sociedade.
Preciso concordar com o grande pensador do século IV, Agostinho de Hipona, quando ele disse assim: uma mãe e um pai educam os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Eu sei que você está pensando sobre o significado desta frase. Nós não começamos a educar os nossos filhos apenas quando os temos. Esse processo começou lá na nossa infância, adolescência e juventude. Hoje seus filhos perguntam para você: mamãe, como é que você enfrentou as lutas da sua mocidade? Como é que você reagiu diante dos dilemas da sua vida? Como é que você se portou diante das pressões e seduções do pecado? E eu estou seguro de que se você viver uma juventude saudável, pura, piedosa, aquilo que você viveu lá atrás tem reflexos profundos na vida de seus filhos hoje, aqui e agora. À luz do texto que nós lemos, eu gostaria de extrair alguns princípios de um pai, de uma mãe, porque eu vejo alguns pais aqui convertidos aos seus filhos. O que é uma mãe, o que é um pai convertidos aos seus filhos? Em primeiro lugar, um pai e uma mãe convertidos aos seus filhos são aqueles que encontram tempo para orar pelos seus filhos. Eu sei que você que está aqui hoje tem uma agenda muito congestionada. Eu sei que você tem uma ocupação enorme dentro de casa e fora de casa, no lar e fora do lar. Todos nós temos uma agenda hoje muito disputada e muito congestionada. Por isso, há um grande risco de nós substituirmos as coisas importantes pelas coisas urgentes. Tudo parece ser urgente. É o telefone que toca, é o vizinho que chega, é a televisão, é o esporte, é o trabalho, é o lazer, são as atividades da igreja. E muitas vezes nós sacrificamos no altar do urgente as coisas verdadeiramente importantes. Eu explico. Imagine você que seu filho, sua filha chega em casa e pede para você: mamãe, pode me ajudar aqui no dever de casa? E você responde para sua filha ou para o seu filho: se vire aí, eu não estou com tempo agora, ligue para o seu colega, amanhã você conversa com a sua professora, eu estou muito ocupado, eu não posso atender você agora. Daqui a 10 minutos o telefone toca, você corre ao telefone e gasta meia hora ao telefone. Seus filhos começam a perceber que não tem com você o mesmo crédito que tem um amigo, que tem a amiga, que tem o trabalho, que tem isso, que tem aquilo outro. Você precisa parar e pensar que você tem que ter tempo, e o melhor do seu tempo, para dedicar-se à intercessão em favor de seus filhos. A Bíblia fala de Jó, um homem que era rico, um grande fazendeiro, um grande empresário, que tinha muitos bens, que tinha muitos servos, que tinha muitos compromissos. Ele tinha 10 filhos, e ele orava pelos seus filhos toda a madrugada, nome por nome, filho por filho. Arranje tempo para orar pelos seus filhos. Encontre tempo para orar pelos seus filhos. Susana Wesley deu ao mundo John Wesley, o maior avivalista de todos os tempos. Ela teve 19 filhos. Seus filhos sabiam que ela entrava no quarto 1 hora por dia e trancava a porta, e não queria e não podia ser interrompida, porque seus filhos sabiam que ela estava de joelhos, colocando um por um deles na presença de Deus em oração. Deixa eu dizer para você, mãe, você que está aqui hoje, encontre tempo para orar pelos seus filhos. Dedique o melhor do seu tempo para interceder pelos seus filhos. Que não seja algo casual, fortuito, esporádico,
mas que seja uma prática, que seja uma constante. Todos os dias você se colocar na brecha em favor de seus filhos. Segundo lugar, uma mãe e um pai convertido aos seus filhos é uma mãe que investe na amizade de seus filhos. Não é fácil cultivar dentro do lar a amizade. E a amizade não é uma coisa natural, mas é algo que se constrói com inteligência, com sabedoria e com graça. Cada filho pode ser educado da mesma maneira, mas cada um tem uma personalidade diferente, tem um temperamento diferente. A maneira de você lidar com um filho pode não servir para o outro. A maneira de você chamar a atenção de um filho pode ferir profundamente o outro. Por isso é necessário que nós pais tenhamos a habilidade, a sensibilidade e a sabedoria para conhecer os nossos filhos, suas peculiaridades, suas particularidades, seus sentimentos, sua personalidade, seu temperamento, para que nós possamos abordar cada um deles da maneira adequada e desta forma cultivar relacionamentos profundos entre os irmãos. Eu conheço casos em que os pais têm predileção por um filho em detrimento do outro. Tratei de um caso onde havia duas irmãs, uma mais bela fisicamente do que a outra. Quando iam para a loja comprar as coisas, o melhor vestido era da filha mais bonita, o melhor tênis era da filha mais bonita. Chegou ao ponto de se colocar esta filha predileta numa escola particular com todas as honras e a outra foi para uma escola pública. O resultado foi feridas na alma, foi complexo de inferioridade, foi amargura, foi ressentimento, foi revolta com a vida. A Bíblia nos fala de um casal crente, piedoso, que andava com Deus, que conhecia a Deus, mas que cometeu esse equívoco, Isaac e Rebeca. Isaac tinha preferência por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. E aquele casal, por agir de forma insensata, jogou um filho contra o outro, separou esses dois irmãos, afastou ambos de casa. E aquela mãe e aquele pai que agiram com insensatez passaram a velhice sozinhos, amargurados, porque semearam no coração dos filhos não a amizade, mas a disputa, o ciúme e a concorrência. Nós pais, se somos convertidos aos nossos filhos, precisamos trabalhar consciente e deliberadamente para que eles sejam amigos e companheiros, dentro do lar e fora do lar. Terceiro lugar, um pai e uma mãe convertida aos seus filhos são pais e mães que têm coragem de disciplinar os seus filhos. Eu vou explicar aqui. Vocês sabem que desde a Revolução Industrial a mulher entrou no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se a necessidade do hoje. O grande drama é que o pai e a mãe estão fora de casa e os filhos, muitas vezes, estão crescendo sozinhos, ou pelas mãos de uma babá, ou entregues à babá eletrônica, ou numa creche, ou numa escola. O problema maior desse fato é que os pais tentam compensar a ausência com presença. Ao chegar em casa, talvez
talvez com um drama de consciência de passar o dia fora de casa, não aplicam mais a necessária disciplina e cumulam os filhos de presentes, mas presentes não substituem presença. A maior necessidade de seus filhos não é de presentes, a maior necessidade de seus filhos é de presença. Seus filhos não precisam tanto de coisas, seus filhos precisam de você. Daí, nós estamos vivendo também numa geração onde disciplina parece que é coisa sem sentido. E eu tenho aprendido uma coisa: o nosso papel como pais e mães não é agradar os nossos filhos, é de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu nunca vi um filho ou uma filha morrer porque entrou para o quarto chateado ou chateada e começou a chorar, porque o pai e a mãe disse não. Mas já vi muitos filhos perdidos, arruinados emocionalmente, arruinados espiritualmente, porque os pais não tiveram a coragem de dizer não na hora que tinha que dizer não, e de dizer sim na hora que precisava dizer sim. Disciplina é um ato responsável de amor. Quem não disciplina, entrega os seus filhos à própria destruição. Pense comigo no sacerdote Eli. Diz a Bíblia que ele era um homem de Deus, ele era um juiz, ele era um sacerdote. Certamente Eli viajou todo Israel ajudando as famílias, aconselhando os lares, aconselhando os filhos, aconselhando os casais, ajudando talvez a resolver conflitos e tensões entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Mas Eli não teve peito, não teve coragem, não teve disposição de disciplinar os seus próprios filhos. Eles cresceram dentro da igreja, mas sem o temor de Deus. Chegou um ponto que Eli perdeu a autoridade. Chegou um ponto em que Eli era co-participante, conivente dos pecados de seus próprios filhos. E diz a Bíblia que Deus destruiu os filhos de Eli, porque Eli amava mais os seus filhos do que o próprio Deus. Pais convertidos aos filhos são pais que têm coragem de disciplinar os seus filhos, ainda que eles sofram mais do que seus filhos no ato da disciplina, mas a disciplina é um ato responsável de amor. Quarto lugar, pais e mães convertidos aos filhos são pais que dialogam com os filhos. Minhas irmãs e meus irmãos, eu fico assim impressionado, porque nós estamos vivendo um tempo milagroso da comunicação. Estamos vivendo o século da tecnologia da comunicação. Nós temos as variantes múltiplas do Facebook, do Twitter, nós temos a Orkut, nós temos hoje o iPhone, o iPod, o iPad, por aí vai. E o grande problema é que nós estamos entrando na era da comunicação virtual e estamos vendo morrer a comunicação real. Eu conheço casas onde os filhos são chamados para almoçar pelo MSN. Eu conheço famílias onde as pessoas se comunicam dentro de casa pelo telefone celular. Eu conheço casos onde as pessoas entabulam uma gostosa e animada conversa de 2 horas virtualmente, mas não sabem sentar ao redor de uma mesa e olhar nos olhos e bater um papo de 5 minutos. Estamos vivendo a época da morte da comunicação, do século da comunicação. O grande problema é que o diálogo está morrendo dentro das famílias. E eu queria pensar com você aqui uma coisa, na história de Davi. A Bíblia diz que Davi, antes de ser rei, tinha tempo para os seus filhos. Ele lutava pelos seus filhos, ele chorava pelos seus filhos, ele trabalhava no sentido de tirar os seus filhos das mãos do inimigo, como aconteceu em 1 Samuel capítulo 30. Mas depois que Davi se tornou rei, ele não tinha mais tempo para os seus filhos, ele não dialogava mais com seus filhos,
Ele não consolava mais os seus filhos, ele não exortava mais os seus filhos, e ele perdeu os seus filhos. E uma coisa que me impressiona aqui é que Davi não mais acompanhava quem eram os amigos de seus filhos. Você sabe que a derrocada da família de Davi começa quando um filho de Davi, Aminon, recebe um conselho perverso de um rapaz que ficava no ninho dos filhos do rei, chamado Jonadab. Um dia Aminon sentiu uma paixão doentia por sua irmã Tamar, era meia-irmã. E diz a Bíblia que o moço adoeceu de paixão. Davi não conversou com seu filho, Davi não olhou a tristeza no semblante do seu filho, Davi não acompanhou a situação na vida de seu filho, até que Jonadab dá um conselho para Aminon, diabólico: finge-se de doente. Quando a sua irmã Tamar for visitar você, peça para ela fazer um cardápio especial para você. Quando ela trouxer esse cardápio para o seu quarto, manda todo mundo sair da casa. Você é mais forte do que ela, você vai agarrá-la, você vai possuí-la, ela vai ser sua mulher. E diz a Bíblia que Aminon seguiu à risca esse conselho diabólico e violentou a sua própria irmã para sentir náuseas por ela depois. Davi nem corrigiu Aminon, nem consolou Tamar. O que Tamar fez? Correu para os braços do seu irmão Absalão, buscando nele abrigo que não encontrou no pai. Diz a Bíblia que Absalão passa a odiar Aminon e tem como projeto de vida matá-lo. Todo Israel sabe que o coração de Absalão não é favorável a Aminon, mas Davi não chama Absalão para uma conversa. Até o dia que Absalão dá a senha para o seu pai: papai, eu vou fazer um banquete, eu vou fazer uma festa, e eu quero o senhor na minha festa. Davi diz: não, meu filho, eu não tenho tempo. Absalão diz: então o senhor vai fazer uma coisa, meu irmão Aminon não pode faltar. Davi sabia da situação, Davi empurrou seu filho Aminon para a beira daquele abismo. Aquilo não era uma festa, aquilo era uma trama para matar Aminon. Aminon foi assassinado, porque um pai se omitiu de agir preventivamente na família. Diz a Bíblia que agora Davi odeia Absalão, persegue Absalão, e Absalão precisa fugir de Israel. Fica 3 anos longe, até o dia que o comandante Joabe diz para Davi: Davi, você precisa receber de volta o seu filho em Jerusalém. E Davi diz: ele pode até voltar para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele. 3 anos de mágoa, 3 anos de silêncio, 3 anos de relacionamentos estremecidos entre pai e filho, sem nenhuma conversa, sem nenhuma acerto. Passaram-se mais 2 anos, e um dia Absalão manda um recado para o seu pai Davi: papai, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo, converse comigo. Diz a Bíblia que Davi o recebeu no palácio, deu-lhe um beijo no rosto, mas não lhe dirigiu sequer uma palavra. 5 anos de mágoa, 5 anos de silêncio, 5 anos de pendências, 5 anos de problemas não resolvidos dentro de casa, falta de diálogo. Diz a Bíblia que Absalão saiu do palácio do pai, não mais para buscar reconciliação com o pai, mas para conspirar contra o pai, para tomar o trono do pai, para formar um exército para matar o pai. E nesta empreitada, diz a Bíblia que Davi tem que fugir de Jerusalém, porque o seu inimigo é o seu próprio filho. E naquela inglória batalha, diz a Bíblia que Absalão morre, e Davi chora: Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Tarde demais, tarde demais. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco, você que é internauta, que está compartilhando conosco. Continue amanhã conosco, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa.
Sempre